Olá, boa tarde, boa noite. Já estávamos aqui um pouco ansiosos, já espera. Aí diz, senhor, faça que toda coisa anda bem aqui. Basta com a internet aí, para nossa irmã entrar, nossa convidada, porque o pessoal já está a ficar ansioso aqui. Muito boa tarde a todas as irmãs, irmãos que estão aqui a participar conosco, mais um estudo de orientação da criança. Hoje a nossa convidada vem nos trazer mais uma aprendizagem que nós podemos pôr sempre em prática. Hoje não estou a ver ninguém com a câmera aberta, parece que estou a falar sozinha, estou a ver só a irmã Ana Paula aqui. Então, gente, eu quero ver esses rostinhos aqui aparecer, né? Eu sei que vocês vão me chamar chata, né? Mas eu quero ver os rostinhos aqui aparecer. Quem puder, eu agradeço. E vamos ser gratos a todos, né? Grata a Deus por ter nos dado vida, saúde, para nós estarmos aqui reunidos, traz irmãs, traz famílias, e que nós podemos pôr sempre em prática. Eu já vi mais uma irmã abrir a câmara. Amém. Irmã, eu estou aqui a falar que já abriu a câmara, a irmã fecha logo a câmara, credo, não faça isso, não. Vamos tirar a vergonha, vamos conhecer o rostinho de cada um aqui. Então, eu estou a ver que ninguém está a poder abrir a câmera, né, irmã? Ela está um pouco tímida hoje. Eu espero daqui a pouco, quando a irmã estiver a conversar com elas, que elas podem abrir a câmera. Então, vou fazer uma breve oração para deixar a irmã com o tempo. Então, vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigado, Senhor, por este dia de hoje. Que o Senhor vem derramar o teu Santo Espírito na nossa irmã, que tudo o que ela vem falar, que não vem dela, mas sim vem de ti, Senhor. Vem proteger cada janelinha aqui, Senhor. Que o Senhor vem estar com todas as famílias aqui, aqueles que estão em luto, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Que o Senhor vem estar a prevenir por estes, Senhor. Que o Senhor vem estar a dar a eles o pão do dia, Senhor. Que o Senhor tem estado sempre conosco, Senhor, e nunca nos abandonar, Senhor. Que nós podemos ser gratos, Senhor. Vamos ser gratos, Senhor. Nós acordamos com vida, com saúde, e vamos levantar a mão ao céu. Vamos dizer amém, Senhor. Muito obrigada por ter nos dado esse fôlego da vida essa manhã, Senhor. Vamos ser grata. Não vamos reclamar muito, Senhor, gente. Vamos estar aqui a louvar o nome do Senhor, a aprender a palavra, e que nós podemos ser gratos a tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Mesmo assim que nós temos desafios, Senhor. Nós temos luta, temos problema no relacionamento, Senhor. Temos problema na família, mas vamos ser gratos, Senhor. Que o Senhor possa nos tirar esse coração de pedra, Senhor, e dar-nos um coração de carne, Senhor. Que o Senhor venha nos quebrar esse vaso velho e transforma-nos um vaso novo, Senhor. Vamos amar uns aos outros, Senhor. Vamos mostrar esse amor tão grande que o Senhor tem para nós, Senhor. Não que nós somos merecedores, é por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmã. Agora a palavra é tudo seu. Espera que a irmã consiga fazer as outras irmãs abrir a câmera aqui para conhecer um bocadinho. Eu posso falar um pouco dela. E depois o tempo é dela aqui. Seja bem-vinda e senta em casa. Obrigada. Obrigada, irmã Vânia. Tem algumas irmãs aqui que estão bem tímidas, né? Estamos só nós duas aqui vendo o rostinho da outra. Mas a irmã... não sai não, irmã Vânia. Não tem coisa pior do que a gente falar olhando para o computador, né? É bom que pelo menos a irmã aqui, a Aderlândia, abra o seu áudio, faz um favor, e o áudio no seu vídeo, eu quero te ver. Ai, mas é muito bom poder estar com vocês. Essas mulheres que... Amém! A irmã Andréia abriu o vídeo dela para ficar aqui com a gente. Nós estamos agora num trio, eu sei que todas as outras estão ouvindo, e é um prazer poder estar com vocês.
A Sala 57 tem sido uma bênção desde quando começou e creio que até a volta de Cristo continuará sendo. E quando a Adelândia me convidou para estar com vocês, de prontidão aceitei, porque vamos estar falando ali, abril. Seja bem-vinda, amada, para poder falar desse assunto que eu gosto muito. Eu me chamo Ana Paula, como a irmã já me ensinou. Eu sou casada com o pastor Adonias. Nós temos 16 anos, vamos fazer agora em dezembro, de casados e de ministério. E nós já pastoreamos a Aderlândia, né, Aderlândia? Essa ovelhinha abençoada. E falar Foi do bênção de Deus aos distritos. Amém. E falar do livro da orientação da criança, para mim, é um presente de Deus, porque Deus me concedeu um presente, que é o meu filho, Samuel. Eu estava organizando para que ele fosse aula de música agora há pouco. Eu pensei, vou entrar pontualmente às 15h30, porque eu tenho que organizar meu filho para ir para a aula. Ele já foi, com o papai dele. Mas, irmãs, a Ivânia falou comigo para poder escolher um dos capítulos. Eu achei interessante darmos sequência, né? Para que vocês, aquelas que estão estudando em casa, lendo, não sei como é que está funcionando esse projeto dentro deste culto, mas para que a gente possa estar estudando juntas hoje o capítulo 2. E eu sou professora e eu quero interagir com vocês, tá bom? Eu quero ver a participação de vocês para que nós tenhamos um estudo mais proveitoso, né? Para que a gente possa tirar mais lições, mais aprendizado juntos. Quanto tempo eu tenho, irmã Ivânia? Irmã, aqui nós não dizemos o tempo, aqui o tempo é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que trabalha o grupo e guia o grupo, então não então temos... ótimo. Certo, então vamos lá. Vocês têm o livro em PDF, o livro físico, como é que está aí? Vocês têm o material? Ótimo, então nós vamos trabalhar esse assunto juntas. É um livro que eu amo, né? Eu gosto muito de ler. Eu já li ele todinho, tá todo marcadinho, cheio de grifos, como vocês podem ver, porque para mim isso aqui é a cartilha que Deus preparou para nós guiarmos os nossos filhos, que na verdade são dele, conforme a vontade dele. Além da Bíblia, ele deixou esses livros maravilhosos para que a gente possa conduzir os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando fala assim, filho não nasce com cartilha. Aí eu falo assim, na Igreja Adventista nós temos o privilégio de ter muitas cartilhas dadas pelo próprio Criador para a gente poder conduzir os nossos filhos. E se a gente segue essa cartilha do jeitinho que está escrito para a gente, nós vamos cometer menos erros. E nós teremos a alegria de termos mais chances, né, de assim poder ver os nossos filhos sempre nos pés do Senhor. E nós vamos falar hoje sobre os primeiros mestres. Quem devem ser os primeiros mestres dos nossos filhos? Quem é que deve ensinar os nossos filhos? E como professor, esse capítulo ele mexe muito comigo. Aqui eu creio que devem ter muitas mulheres, muitas mães que são educadoras em escolas, né? E quando a gente fala em ser mestre dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, as nossas crianças de uma forma geral, nós temos que olhar isso com muito carinho, porque é uma responsabilidade muito grande. E já no início do capítulo 2, vem falando justamente sobre esse dever que nós devemos ter como pais, essa responsabilidade em educar os nossos filhos. Não terceirizar a educação dos nossos filhos. Quando nós falamos em terceirizar a educação, nós estamos falando em responsabilizar outras pessoas, fora do contexto familiar de pais ou responsáveis, porque muitas crianças, às vezes, não vivem com seu pai e com sua mãe. Então, aquele lar que acolhe, que cria, que educa, esse deve realmente educar. Não terceirizar a educação dos nossos filhos. E isso é algo muito sério. Pelo menos nós temos vivido numa época em que muitas das vezes as nossas famílias têm se deixado a terceirizar a educação dos filhos.
E dentro do contexto escolar, nós conseguimos presenciar isso de uma forma muito forte, onde, às vezes, a responsabilidade de educar as crianças passam até mesmo para nós, professores, de uma forma evangelística, eu diria, para poder ajudar aquela criança, para poder ter como ajudar aquela criança a ser conduzida em caminhos melhores, diante das condições em que elas vivem. E aqui, logo no segundo parágrafo, nós temos algo muito importante que nós temos que prestar muita atenção. Diz assim, a serva do Senhor, nossa irmã Ati, escreveu, inspirada por Deus. Nós temos que nos lembrar que tudo aquilo que foi escrito nesse livro foi dado por Deus para que a serva dele escrevesse, para que nós pudéssemos ter acesso. Então, não é uma invenção, não é um pensamento dela, mas é um pensamento do próprio Deus. E diz assim, multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim da senda que se lhes afigura o caminho da felicidade. Vocês conseguiram identificar aí no livro? No segundo parágrafo, logo no finalzinho, no meio do segundo parágrafo. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias e milhões se arruinam, tanto para este mundo como para o porvir. Nós estamos falando aqui da quantidade, né, vamos dizer assim, das coisas que estão em nosso entorno, que estão à nossa volta, colocadas não por Deus para poder destruir a criatura formada por Deus. Quando nós falamos em perigos ocultos, em prazeres, em egoísmo, prazeres sensuais, aqui está sendo relacionado. Onde que nós conseguimos identificar esse tipo de informação que educa, né? Que orienta, dá um segmento para que as pessoas sejam conduzidas para este tipo de comportamento? Nós podemos pontuar aqui as mídias, não é? Os noticiários, os comerciais, os programas de TV e tantas outras coisas que são investidas do inimigo para poder serem postas na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, e conduzir eles dentro desse contexto que nós acabamos de ler. E aqui diz, os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar estas tentações. Sim, vão enfrentar essas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Uma coisa é você expor e colocar diante da criança o tempo inteiro aquilo como um alimento para ela. Irmãs, isso é muito sério. Quando a gente fala em alimento, é porque nós somos nutridos por tudo. Tanto aquilo que nós vemos, como aquilo que nós comemos e aquilo que nós ouvimos. E isso é muito sério. Quando eu trago esse questionamento para vocês, no sentido, o que nós temos colocado diante das nossas crianças, isso é muito sério. Porque aquilo que nós contemplamos, ouvimos, isso vai delinear o que serão no futuro. Vocês já pararam para imaginar isso? Já pararam para pensar nisso? O tipo de coisa que está sendo colocado dentro do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, diante das nossas crianças. Elas captam as coisas com muita facilidade. E nós precisamos estar atentos para tudo aquilo que elas precisam para poderem estar diante da presença do Senhor, na volta de Jesus, como vencedores. E aqui ainda vem dizendo o seguinte, que nós precisamos nos habilitar para poder conduzir essas crianças antes mesmo do nascimento. Como assim, irmã Ana Paula? Antes do nascimento? Sim, nos preparar. Esse livro eu comecei a ler quando nós estávamos pensando em ter filhos.
porque nós precisamos nos preparar para ter os filhos. Mas, irmã, eu não tive essa compreensão antes de ter os filhos. Nunca é tarde. Amém? Nunca é tarde. Nós podemos ainda nos alimentar, nos preparar para ajudar os nossos filhos. Muitas vezes nós não percebemos algumas atitudes que cometemos por falta de conhecimento, né? E pela ignorância, às vezes cometemos falhas e acabamos não ajudando tanto quanto poderíamos na educação dos nossos filhos. Por isso é importante que a gente esteja lendo, buscando, e eu parabenizo vocês por estarem tendo esse culto, esse programa de estudo, de livros, para se prepararem cada vez mais, para estarem diante da presença de Deus, para serem conduzidas por Ele para educar os seus filhos. Isso é muito importante. Seria uma grande alegria se todas as pessoas tivessem esse discernimento, dessa necessidade de estarem buscando cada vez mais. E aí, quando nós falamos da responsabilidade, não é para a gente assimilar isso como algo ruim, como algo pesado, que às vezes a gente se depara com muitas mães frustradas. Quando param para ler a orientação da criança, por exemplo, eu já ouvi muitas falarem assim: ai, Ana Paula, se eu tivesse lido esse livro antes, eu nem teria filhos, né? Nem teria tido filhos, mas não é nesse sentido que nós temos que ler. Não, é para a gente se preparar, para a gente poder conduzir da melhor forma possível as crianças, os nossos filhos. E logo em sequência aqui, vem dizendo assim, o próximo tópico, o subtítulo: a educação da criança é parte importante do plano de Deus. Então, mãezinha, o seu papel como mãe é parte importante do plano de quem? De Deus. Olha que preciosidade. Porque, às vezes, muitas mulheres se sentem tristes porque agora eu fico só em casa cuidando dos meus filhos, eu não tenho muito tempo para outras coisas, mas isso é muito importante, porque isso é parte do plano de Deus. É uma responsabilidade que cabe a mim, a você como mãe, e também ao pai, mas de uma forma muito específica. E aquelas que ainda começaram a ler agora o livro, não conhecem ele como um todo, vocês vão ver em cada capítulo que Deus requer da mãe uma responsabilidade diferenciada. E é um papel muito especial. Olhe a sua tarefa, o seu papel como mãe, como algo precioso, valioso e de extrema importância para Deus. Não se frustre, não fique triste, não se deprima por abrir mão muitas vezes de outras coisas para conduzir os pequeninos que pertencem ao reino do céu. É um papel dado por Deus. Olha que privilégio. Tem alguma outra profissão que você encontra assim nas mulheres em que foi assim determinado de uma forma tão especial quanto o papel de ser mãe? Eu não conheço. E diz assim: solene responsabilidade repousa sobre os pais de educarem os filhos de tal maneira que, ao saírem para o mundo, olha o que vai acontecer com esses filhos. Eles façam bem e não mal àqueles com os quais convivem. Eles sairão para o mundo prontos para serem cidadãos conforme a vontade de Deus. Para fazer o bem, independente daquilo que fazem para ele, daquilo que fazem com ele. Ele vai compreender o seu papel também no mundo. E nós precisamos ensinar os nossos filhos nisso. Nós precisamos ajudar os nossos filhos. E aqui vem falando mais um pouquinho sobre a questão de quando nós negligenciamos essa condução que Deus designou para nós, para os nossos filhos. Nós não devemos permitir isso, seja por qual motivo que for. Precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento
e que nos ajude nessa missão. Porque se nós formos olhar para o mundo, o contexto de mundo que nós vivemos numa contramão muito grande, não é verdade? Vivemos na contramão. Parar para poder educar os filhos, para gastar tempo com os filhos, para estudar a Bíblia com os filhos, para poder estudar a lição da escola sabatina com os filhos, contar histórias bíblicas. Isso tudo demanda tempo. E é um tempo muito valioso. E diz mais aqui, que nós devemos empregar muito tempo em cuidadoso estudo das leis que regulam o nosso ser. Quando fala isso, é porque nós precisamos nos preparar para termos condições de preparar os nossos filhos. Porque nós não podemos viver uma coisa, ou seja, sermos de uma forma e falar para eles de outra maneira. Falar aquilo que nós não vivemos. Eles são espertos, eles captam as coisas com muita facilidade. E com mais facilidade do que nós adultos, inclusive. E eles absorvem tudo isso. E nós precisamos ter esse cuidado. Tirar tempo. E aqui vem falando, no último parágrafo da página, desse capítulo 2, né? Pode ser que você esteja vendo um livro compilado, não sei, em outro formato. Que muitos dos que professam ser seguidores de Cristo estão negligenciando tristemente os deveres do lar. Não percebem a sagrada importância do depósito que Deus colocou em suas mãos, moldando de tal maneira o caráter dos filhos que estes tenham a fibra moral para resistir às muitas tentações que são armadilhas para os pés da juventude. E essa citação me faz lembrar de alguns jovens muito especiais que a Bíblia menciona e que eu amo a história deles. Quando nós falamos de resistir às tentações, eu não consigo pensar em outras pessoas, em outros jovens, a não ser Daniel e seus amigos. Lembram? Saíram do contexto da sua família, foram levados cativos para uma terra de paganismo, de imoralidade, e eles conseguiram resistir à tentação. A Bíblia descreve apenas algumas das tentações que eles enfrentaram, mas com certeza eles passaram por muitas outras. E essas tentações eles conseguiram vencer porque lá na sua base eles tiveram a educação que eles precisavam para enfrentar o mundo. Irmãs, nós não temos que ter em mente aquela ideia de que precisamos, que temos que cuidar dos nossos filhos dentro de uma esfera fechada, em que ele vai ficar sempre protegido a vida inteira até a volta de Cristo. Isso não é real. Nós vivemos diante de um conflito cósmico. Vivemos diante de uma guerra constante. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos ao ponto de que, quando eles estiverem diante das muitas tentações, que são armadilhas para os pés da juventude, como menciona aqui o livro, que eles possam se manter firmes, porque eles estarão com o seu caráter formado, seguros da verdade que eles forem e foram ensinados. Nós precisamos lembrar de que nós estamos no mundo que existe a tentação, existe a maldade. E precisamos cuidar para que nossos filhos compreendam isso desde pequenos. Que o mal existe, sim. E que quando eles estiverem diante das tentações, eles tenham condições de vencê-las em nome do Senhor Jesus. Às vezes eu vejo algumas famílias me procurarem, assim, algumas amigas, fazendo: "Ana Paula, nós estamos vivendo o tempo do fim. Vocês não vão mudar para o campo?" Que privilégio seria que os pastores todos fossem para o campo, mas como que nós vamos para o campo se as pessoas das grandes cidades também precisam receber a palavra? E nós não temos escolha, nós vamos continuar onde Deus nos mandar. E os nossos filhos irão nos acompanhar. E precisamos pedir direção a Deus para conduzi-los, para que eles possam estar firmes diante das tentações e resistir à tentação.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos isso. Nós estamos vivendo em dias difíceis, mas nós temos a esperança nas promessas de Cristo de que Ele irá nos ajudar, amém? É Ele que vai nos dar a força necessária, a sabedoria, mas se nós a buscarmos, nós precisamos cooperar com Deus, como diz aqui o livro. Olhem só o que diz aqui no primeiro parágrafo, no finalzinho do primeiro parágrafo, nas duas últimas frases. Deus não poderá guardar o mal dos filhos se os pais com ele não cooperam. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Entenderam? Como que eu quero que meu filho seja livre do mal se eu coloco ele diante da TV assistindo desenhos agressivos durante todo o momento que ele está em casa? Como que eu quero livrar o meu filho do mal se eu permito que ele brinque com brincadeiras que não agradam a Deus? Se o meu comportamento com o meu esposo e com os outros filhos, aqueles que têm mais filhos, não condizem com aquilo que eu falo através da palavra para ele. Nós precisamos ter cuidado, pedir a Deus o tempo todo sabedoria e transformação também do nosso caráter. Porque nós temos muitas vezes algumas coisas que nós precisamos nos ajustar e só o Espírito Santo poderá fazer isso. Nós precisamos estar dispostos a ele. Vocês, como um grupo tão especial que tem buscado o tempo inteiro, né? Essa busca pelo Espírito Santo na vida, essa busca diária, nós sabemos que ele vai atuar na nossa vida quando nós permitimos, porque Deus não invade a nossa vida. Eu falo que Deus ele é refinado, ele é educado. Nós precisamos convidá-lo. E assim também na educação dos nossos filhos. Nós precisamos permitir que as coisas sejam realmente como elas devem ser, no sentido de terem coerência. Nós não vamos ficar de joelhos clamando a Deus que nossos filhos sejam transformados, sejam cidadãos do bem, que cresçam na presença dele, se nós colocamos eles expostos o tempo inteiro, ou parte do tempo, aquilo que vai perverter o coraçãozinho deles. E isso não é apenas para os jovens, adolescentes, é desde pequeno, irmãos. Nós conhecemos muitas crianças e dentro do contexto de mudanças, de tudo mais, a gente acaba conhecendo muitas famílias. E crianças ainda pequenas, elas são erotizadas, se tornam crianças abusivas quando crescem, por conta da exposição que elas tiveram a esses tipos de conteúdo, muitas vezes dentro do seio da família. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós permitimos que nossos filhos vejam, ouçam e presenciam. Se os pais sentissem que nunca estão desobrigados da responsabilidade de educar e preparar os filhos para Deus, se com fé fizessem sua obra, cooperando com Deus por meio da oração e trabalhos fervorosos, teriam êxito em levá-los ao Salvador. E eu fico imaginando a família de Daniel e os seus amigos. Com certeza, aquela família seguiram os passos do mestre, no sentido de educar os seus filhos, porque o que eles passaram longe de casa, longe dos seus, assim como José e tantos outros relatos bíblicos, se mantiveram firmes, porque o caráter foi construído em cima disso. E aqui mais adiante nós vamos trabalhar um pouquinho sobre como o casal enfrentou suas responsabilidades. Aqui vem trazendo a história de Zacarias e Isabel. Que história fantástica! Eu fico olhando, né? Às vezes as famílias ficam tão frustradas porque só tem um filho e aquele menino vai ter problemas quando crescer e tudo mais. Quem foi João Batista? Hã? Foi cuidado pelos pais. Foi um filho da velhice.
mas ele foi conduzido de uma forma espetacular para ser aquele que iria anunciar o Messias. João Batista, ele era fantástico. O poder de Deus estava sobre ele o tempo todo. Ele falava com ousadia, sem medo, destemido. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção daquilo que ele cria, nas suas crenças. Ele não tinha medo, porque ele sabia quem era o Deus que os seus pais haviam apresentado a ele. Será que as nossas crianças têm medo de se manifestarem como sendo cristãos dentro das suas escolas, no círculo de amiguinhos? Ele não tinha medo. Nós sabemos a história. Foi educado no deserto, preparado, e quando ele então cresceu, que começou então seu ministério, se tornou um homem fervoroso, um homem que estava ali trabalhando fielmente, segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. Ele não temia a morte, porque ele sabia que o Deus em quem ele cria iria ressuscitá-lo. Ele poderia ter ficado calado, ter fugido, ter ficado quietinho, sem querer ajudar aquele rei ímpio, para que pudesse até mesmo se converter. Mas ele cumpriu o seu papel, a sua missão, até o momento da sua morte, da sua execução ali. Considerar os filhos como um depósito. É o próximo subtítulo. Vocês estão acompanhando? Faz assim com a mãozinha. Levanta a mão aí na fotinha que está com a câmera fechada. Considerar os filhos como um depósito. Aqui vem falando justamente sobre a nossa responsabilidade como uma obra sagrada. Nós já falamos um pouco sobre isso, não vamos nos demorar tanto assim. Os que são leais a Deus representá-lo na vida do lar. Considerarão a educação dos filhos como uma obra sagrada, que lhes foi confiada pelo Altíssimo. Já falei um pouquinho com vocês sobre isso, né, irmã Adelaide? E é isso mesmo, irmão. Nós precisamos entender essa missão como uma obra sagrada. É um trabalho missionário. Às vezes a gente se depara com mulheres tristes porque depois que tem os filhos ficam assim: poxa, eu fazia tanta coisa quando eu não tinha crianças. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram alguém falar assim? Eu fazia tanta coisa quando eu não tinha meus filhos e agora eu tenho que ficar cuidando deles e às vezes me impede de... Não te impede de nada. Você agora repaginou a sua vida. Você agora tem uma nova vida. Você agora é mãe, você agora tem filhos. Agora você tem um papel diferente. Deus pede algo diferente de você. Não deixando, é claro, de poder, dentro das possibilidades, também continuar na seara lá fora. Mas enquanto eles são pequenos, eles precisam muito da nossa atenção, do nosso cuidado, de serem educados da forma correta. E às vezes algumas ficam frustradas quando deixam de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Aquelas, muitas fazem isso. Algumas, né, devido às circunstâncias, às vezes não podem. Mas que bom seria que nós pudéssemos educar os nossos filhos. Já tem 6 anos, a Derlândia, sumiu a Derlândia. Ah, não, tá ali. Tá fechada, tô aqui procurando, viu, Ivânia? E aí, eu trabalhava na escola, depois que eu engravidei, eu parei de trabalhar. E já tem 6 anos que eu estou em casa cuidando do meu filho. E às vezes a gente se depara com certas coisas, eu fico, Senhor, obrigado, porque agora eu posso ver e ajudá-lo nesse sentido. Irmãos, por incrível que pareça, nós nascemos já com o dedinho do pecado. E as crianças, mesmo sendo ali na presença de Deus, buscando e tudo mais, começam a aparentar, né, a maldade que existe nesse mundo. E a gente precisa estar ensinando, conduzindo o tempo inteiro. São pedras brutas que precisam ser lapidadas, trabalhadas, polidas por nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
E nós precisamos ter isso como uma obra sagrada, como diz aqui. Como eu falei anteriormente, logo lá no início, é um papel especial que foi dado por Deus. E aqui, logo em seguida, fala: os pais devem habilitar-se como professores cristãos. Habilitar-se como professores cristãos. E isso aqui é muito forte. Logo aqui no primeiro parágrafo tem um grifo que eu deixei aqui, que diz assim: pais, despertai da vossa sonolência espiritual e compreendei que os primeiros ensinos que a criança recebe devem ser lhe dados por vós. Deveis ensinar vossos pequenos a conhecer a Cristo. Esse trabalho deveis fazer antes que Satanás lance suas sementes em seu coração. Que coisa, né? Então, nem eles estão impunes das artimanhas e armadilhas de Satanás. Há necessidade de união entre os pais. E aqui vem falando mais uma vez sobre esse dever de estarmos dirigindo nossos filhos à presença do Senhor. A instrutora especial da criança, mais uma vez, Deus vem deixando que a mãe, pela associação quase constante com os filhos, especialmente durante seus mais tenros anos, deve ser sempre sua instrutora e companheira especial. Nós não vemos aqui em momento algum Deus autorizando a transferência desta responsabilidade para outras pessoas. Parece difícil, não é? Diante do mundo que nós vivemos, mas é o que está aqui. Ei, princesinha! A filhinha da Ivânia. Linda! Deus não deixa em momento algum escrito que devemos deixar e confiar este papel a outra pessoa. Então, se vocês têm filhos já maduros com seus netinhos, orientem os seus filhos para que cuidem dos seus netinhos. Não é a vovó ou o vovô que também devem cooperar, sim, mas essa responsabilidade... Oi, princesinha! Essa responsabilidade foi confiada por Deus para os pais, o papai e a mamãe. Linda! E diz assim: o pecado jazerá à porta dos pais, a menos que estes se controlem e se preparem para se tornar mestres cristãos, sábios e dignos de confiança. Uau! Ana Paula, como isso é difícil. Eu deixo o meu filho o dia inteiro na escola. Ore a Deus, irmã, para que Deus lhe ajude a mostrar um outro caminho, para que você possa cuidar e orientar os seus filhos conforme aquilo que ele deixou. Às vezes vai ter que se privar de algumas coisas, talvez de algumas coisas materiais que são adquiridas pelo seu trabalho, mas muitas vezes é muito mais, muitas vezes não, é muito mais valioso, de uma forma certa, não é muitas vezes, é certo, de que é muito mais importante e valioso para o seu filho que ele tenha muitas vezes apenas o alimento físico e poucos vestuários e alguns brinquedos apenas, do que ser presenteado o tempo inteiro com muitas coisas, com muito mimo, muito presente, muito vestuário, muitos calçados, e não ter a presença dos pais na sua educação. Vale muito mais a pena deixar essas coisas que são terrenas e que o mundo vai destruir quando Jesus voltar. Nada disso tem valor. O valor realmente que existe é nós estarmos diante dos nossos filhos para educá-los. E às vezes nós temos nos deparado com muitas situações de pais buscando o material, esquecendo-se que o material, a traça vai corroer. O tempo vai destruir. Mas o caráter dos nossos filhos, isso nada, irmãs, escrevam isso, nada vai mudar se nós, sabiamente, com o discernimento de Deus, orientá-los conforme a vontade de Deus. E para isso nós precisamos estar presentes.
estar presentes. Logo aqui em seguida, nós temos uma educação mais ampla que a mera instrução. E esse parágrafo aqui, ele é muito especial também. Não é somente ficar instruindo, mas é algo maior. Devem os pais aprender a lição de implícita obediência à voz de Deus, que lhes fala por sua palavra, e ao aprendê-la, poderão ensinar aos filhos o respeito e a obediência, tanto na palavra como na ação. É aquilo, né? Falar e fazer. Eles vão ver em nós. A mamãe não está falando aquilo que ela acabou de ler aqui na Bíblia para mim. Aquilo que o papai acabou de falar, ele não faz isso. Não me trata dessa forma. São palavras ásperas, são palavras rudes. É a forma de nos trajarmos, de falarmos, nosso linguajar, aquilo que vemos. Precisa ter coerência. Precisa estar de acordo com a palavra. É a obra que deve ser empreendida no lar. Qual é esta obra que precisa ser empreendida no lar? Ensinar os filhos o respeito e a obediência. E quando eu falo aqui em respeito e obediência, mais à frente vocês vão ver isso, nos parágrafos nos capítulos mais à frente. Mas eu gostaria de citar aqui uma experiência que eu tive, uma coisa que eu vivenciei com meu filho. Quando a gente aprende a questão do respeito e obediência, eu sempre tive aquela ideia de que a casa de Deus é um lugar de muito respeito, porque é a casa do nosso Criador, do doador da vida, o Deus do universo. E eu ficava preocupada porque eu não queria que o meu filho crescesse e ficasse, de uma certa forma, atrapalhando o bom andamento do culto, a concentração das pessoas para ouvirem a palavra de Deus dentro da igreja. E uma amiga minha, esposa de um pastor também, um casal de amigos, ela me ensinou algo muito interessante que eu guardei aqui no meu coração, ainda não tinha filhos. Ela falou, Ana, se você quer ver os seus filhos sempre na igreja, sentadinhos, ouvindo felizes a palavra de Deus, nunca permita que eles saiam de perto de você. Eu guardei aqui no meu coração, porque os meninos dela eram um casalzinho de irmãos, lindos, são rapazes já, a moça. Na época ainda eram muito pequenos, e eles ficavam tão bonitinhos sentados do lado da mamãe. Ela falou, nunca permiti que meus filhos saíssem, nem mesmo quando bebês de colo, de perto de mim. Eu guardei aquilo. E quando meu filho nasceu, eu coloquei, vou fazer aquilo que minha amiga me ensinou. E graças a Deus, eu prego na igreja, meu filho fica sentado, sozinho no banco. E eu peço a Deus que ele continue assim, tendo reverência na casa de Deus. Porque nós ensinamos, desde pequenininhos, aquilo que nós queremos que eles sejam quando estiverem maiores, entenderam? Se nós ensinarmos eles desde bebês que a casa de Deus é um lugar de reverência, eles vão crescer compreendendo isso. Mas que espantoso, não é? Desde pequenininhos, sim. Desde novinhos, desde o ventre, desde o colo, nós precisamos ensiná-los. E até hoje ele fica sentadinho do meu lado no culto. Não permitia que ele ficasse saindo em momento algum. Quando precisava dar de mamar, eu saía com ele, ia para uma sala e ali amamentava e retornávamos para ficarmos dentro da igreja. Tentava acalmar ele ali dentro da igreja, nos momentos que às vezes ficava enjoadinho com choro, algo assim. Para que ele entendesse que ali é a casa de Deus. Não ficar saindo toda hora com a criança. Fica aí a dica, tá? Aquelas que têm filhos pequenos. E até penso para passar para alguma amiga. Porque às vezes a gente fica com dó, assim, uma irmã, alguém quer pegar o nosso filho no colo, e eu falava, irmã, senta aqui do meu lado então, e às vezes a pessoa compreendia e sentava do meu lado e ficava com ele ali junto comigo, e às vezes não compreendia e depois vinha aquela situação, né? A irmã Ana Paula, ela não deixa que ninguém pegue o filho dela, não era essa a situação, mas apenas queria ensinar que ali era um lugar especial de respeito e reverência. E hoje ele fica na igreja, às vezes precisa resolver alguma situação e outra, e fica sentadinho ali. Já entendeu que o lugar dele é ficar ali, até o culto terminar. Prestando atenção, as crianças aprendem, mesmo ali com alguma coisa que interte elas na hora do culto, de acordo com o sábado, de acordo com o culto, nós precisamos, né? Vocês vão aprender isso no decorrer do estudo desse livro, vale muito a pena que vocês estudem esse livro,
E nós precisamos compreender que nós precisamos colocar isso desde pequenininhos, desde bebezinhos, na mente deles. Desde bebê, irmão, não é esperar crescer, aprender a escrever, a ler, para depois ensinar. Não, é desde pequeno. O caráter da criança ele é formado até quantos anos? Quem lembra? Até os 7 anos. E a personalidade deles até os 6 anos. Então, nós precisamos aproveitar o máximo que nós pudermos, esses primeiros anos, para poder mostrar o amor de Deus para eles, a bondade de Deus, o plano da redenção, para que eles almejem estar no céu, para que eles queiram estar sempre na presença de Deus. E isso é um dever diário. Nós precisamos impactar nossas crianças com essas informações desde pequenininhas. Meu filho, ele ama contar histórias bíblicas, mas todos os dias a gente precisa estar estudando com ele, ensinando. Ele já está lendo a Bíblia dele sozinho de manhã. Aprendeu a ler e nós já colocamos isso com ele. Antes a gente lia para ele, agora ele mesmo tem que ter a responsabilidade. Precisamos ensinar eles a terem responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual é orar sozinho. Porque muitas vezes a mamãe e o papai vão estar em uma situação em que talvez ele não possa ter ali por perto. Ele precisa entender que ele precisa buscar, que ele precisa ler a Bíblia, que ele precisa se alimentar espiritualmente. A responsabilidade espiritual. Os que assim fizerem com seus filhos, eles mesmos se sublimarão ao reconhecerem que devem elevar os filhos. Tal educação significa muito mais que mera instrução. Gente, instruir é o que as pessoas aí fora fazem. Olha, você come assim, segura assim, dá regra de etiqueta para os filhos. Você, quando precisa escovar os dentes, depois que come, você precisa comer assim, assado. São instruções. Mas educar é muito mais profundo. E educar para o céu é muito mais ainda. Então, nós precisamos nos dedicar a isso. Não aceitar uma obra casual. Deixar por pormenores, né? Sem dar muita importância. Isso é muito sério. Uma obra feita ao acaso no lar não suportará um exame no juízo. Vamos analisar a profundidade dessa frase? Uma obra feita ao acaso no lar, feita de qualquer forma, sem esmero, sem dedicação. É aquela ideia do, vou dar comida, bebida, dar banho e tá ótimo. Não, isso é fazer de qualquer forma. É uma obra feita ao acaso. Isso não suportará um exame no juízo. Os pais cristãos devem combinar a fé com as obras, que eu falei anteriormente, né? Nós precisamos mostrar aquilo que nós falamos, das nossas ações, no nosso temperamento, no nosso comportamento. Mas, Ana Paula, eu não consigo me controlar. Pede ao Espírito Santo. Os frutos do Espírito. Quem transforma é Deus, sozinho você não vai conseguir. Não vai. Botar, orar a Deus, pedir ao Senhor e a busca diária. Isso que vai lapidando a nossa vida. Vai nos transformando a cada dia. E os filhos notam isso em nós. Como Abraão ordenou a sua casa após si, assim devem eles ordenar a sua. A nossa família. É dada a norma que cada pai deve levar. Guardem o caminho do Senhor. Amém? E nós precisamos examinar tudo aquilo que nós fazemos, falamos, conversamos perto das nossas crianças. Às vezes eu vejo nos lares muitas crianças expostas a assuntos que não condizem com a idade, nem mesmo com a necessidade delas estarem ali presentes. Nós temos que ter sabedoria, pedir a Deus que nos ajude, porque nós somos falhos. Muitos de nós crescemos em lares turbulentos, não cristãos, e às vezes é algo muito diferente de tudo aquilo que nós vivenciamos em nossa vida, quando nós nos deparamos, né, com estes conceitos e orientações dadas por Deus.
E às vezes fica tão distante aos nossos olhos conseguir realizar tal obra, não é verdade? Porque muitas vezes não foi isso que nós recebemos dos nossos pais. Mas a boa notícia é que aquele que deu a orientação, ele nos capacita para executá-la. Então, não deixem de buscar, não deixem de orar a Deus, de pedir para que Ele transforme o nosso ser, transforme a nossa vida, para que nós possamos ser pais segundo o coração deles. E hoje, de uma forma especial, as mães segundo o coração do Senhor, nessa obra de conduzir nossos filhos. Eu vou encerrar o estudo do livro por aqui, nesse capítulo 2, e aquelas que quiserem fazer algum comentário, quiserem abrir o áudio aí, mesmo que com a câmera fechada, vocês fiquem à vontade. Vocês têm alguma observação, alguma pergunta, alguma colocação? Nós estamos aqui entre irmãs para aprendermos juntas. Somos todas necessitadas da bendita misericórdia de Deus. Não somos melhores, né, do que ninguém. Boa tarde. Boa tarde. A Ana Maria. Oi, irmã Ana Eu Maria. entrei já no finalzinho, já no finalzinho, mas eu achei maravilhoso, né, essa mensagem. E quero pedir que vocês orem, porque eu tenho um filho de 13 anos, criado na igreja, estudando a lição, compro a lição para ele, hoje ele nem pega na lição. Mas eu continuo comprando e colocando, entregando na mão dele, faço o culto com ele, mas ele sozinho mesmo não faz. Mas eu vou continuar comprando a lição dele. Isso, irmã. Né? Porque foi criado na igreja, ensinei, comportado na igreja, mas hoje, eu não sei se é a idade, né? As amizades no colégio, mas quero continuar, né, orando por ele. Quero que as irmãs orem também. E achei maravilhosa a mensagem, viu? Obrigada pela essa mensagem maravilhosa. Amém. Muitas vezes, alguns filhos ainda precisam de um esticãozinho a mais, no sentido de talvez, não sei, né, se é a realidade da irmã Ana Maria, mas eu falo de uma forma geral, a questão da maturidade espiritual, dos pais ainda conduzi-los por um pouquinho mais de tempo, de sentar junto para ler, para estudar. Isso às vezes é importante. Não sei da realidade dela, mas talvez alguma outra irmã esteja aqui ouvindo e passe por algo semelhante. E eu tenho uma amiga que o filho dela está com 17 anos. E até os 17 anos ela fazia lição no bíblico, estudo e a leitura do livro do Espírito de Profecia com ele. O ano passado, no final do ano passado, ele foi para o NASP fazer a faculdade, ele já vai fazer 18 agora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é porque ele ficava assim, poxa, mãe, né? Agora não vai mais estar comigo na faculdade para a gente estudar juntos, mas ele aprendeu desde pequeno, então a esperança é que ele continue lá na faculdade a fazer aquilo que ele aprendeu com a mãe dele. Mas vamos orar sim, Ana Maria, pelo filho da senhora, e quem sabe, né, de repente, se ele lhe der essa oportunidade, ele for permitir essa abertura da irmã, estudar junto com ele ainda, eu acho que seria interessante, caso a senhora tiver essa abertura por parte dele, de vocês poderem sentar para estudar a lição juntos, né? E é uma luta muito grande que a gente enfrenta. Irmã, ele permite sim, ele gosta de estudar junto comigo, ele gosta. Pronto, então aproveita, já que ele gosta, e estuda junto com ele, tá bom? Eu faço isso. Isso, faz junto com ele a lição. E às vezes, como a irmã falou, a questão da influência, né? Nossos adolescentes, eles vivem uma situação muito delicada, principalmente por muitas vezes não terem amiguinhos na escola que são da mesma fé, que são também adventistas, e vir de um contexto misto, de ensinos diferentes daquilo que a gente gostaria que eles estivessem se relacionando. E por isso a necessidade, desde pequenininho, estarmos ensinando.
E isso não é o tudo, nós sabemos disso. A Bíblia nos adverte, né? Provérbios que ensinam o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Mas muitos se desviam. E quando se desviam, a gente não deve se sentir culpada, mas orar a Deus para que eles possam retornar. Porque muitas vezes as escolhas são feitas e a gente não sabe o que vai no coração deles. E a gente precisa buscar e fazer de forma alegre e mostrar o lado belo do cristianismo, de servir a Deus, divertido, né? Porque nós precisamos ter essa sabedoria. Vocês vão ver mais à frente também aqui sobre a questão do lazer e tantas outras coisas. Esse livro é maravilhoso. Fico feliz de saber que vocês estão estudando ele e que Deus continue abençoando esse grupo de mães, esse grupo seleto, para que vocês tenham a compreensão e também a prática daquilo que vocês estão estudando. E eu confesso que eu quero ler ele de novo, porque é muito, muito ensinamento e a gente precisa estar sempre lendo, sempre buscando para poder relembrar, para poder a gente firmar mais os nossos passos para fazer aquilo que Deus quer. Lembrem-se, os nossos filhos são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. E Ele deixou aquilo que nós precisamos saber para ensiná-los conforme a vontade dEle e não a nossa. Que Deus abençoe vocês, meninas. E Vânia, é com você. Ainda é com você, irmã. Tem que fazer a oração para finalizar. Certo. Eu não sei se vocês teriam alguma consideração antes de nós encerrarmos com a oração final. Então, tudo bem. Oremos. Querido Deus, aqui estamos nós, Senhor, um grupo de mães, estamos estudando esse livro, que ele é maravilhoso. Nós te agradecemos por ter deixado essa cartilha, como eu digo, tão especial para nós. Nos ajude a executarmos conforme a tua vontade. Nos transforme, Senhor, para tirar de nós, muitas vezes, a resistência de querer fazer aquilo que o Senhor nos pede e dando lugar, muitas vezes, ao nosso achismo e viver conforme aquilo que nós achamos que é o melhor. Mas que possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que possamos educar nossos filhos conforme a tua vontade. E por isso te pedimos, nos transforma, Pai. Venha tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de mostrarmos o amor de Deus através dos nossos atos para os nossos filhos, para que eles amem o Senhor Jesus acima de tudo, para que nós possamos desprender de tempo para podermos nos dedicar a estudar, para colocarmos em prática os teus ensinos na vida dos nossos filhos. Eles são preciosos demais para o Senhor. Pois deles é o reino dos céus, e nós precisamos compreender a profundidade dessa mensagem. Não permita, Senhor, que eles se desviem dos teus caminhos. Nos ajude a cada dia a buscarmos mais o Espírito Santo em nossa vida, pois se assim o fizermos, as suas promessas se cumprirão no nosso lar. Venha ser com cada filho dessas mãezinhas especiais aqui neste grupo. Esteja sondando o coraçãozinho de cada um deles, seja criança, juvenil, adolescente, até os filhos adultos. Sonda, Senhor, o coração deles. E se houver algum caminho mau, que o Senhor esteja conduzindo os seus pensamentos, as suas vontades, para fazer o que é reto diante de ti. Nos ajude, ó Pai, nos aperfeiçoa a cada dia, para sermos mães, segundo o teu coração. Obrigada, meu Deus, por ter confiado a nós um papel tão especial e sublime. Como é gostoso termos um filho. Como é bom podermos olhar para os olhinhos deles e contemplarmos a beleza do teu amor,
Nos ajude, Senhor, para que não venhamos apenas a ter o prazer de sermos mães, mas o prazer de conduzir e ver os nossos filhos entregues ao Senhor Jesus na tua volta. Por favor, Senhor, nos abençoe e nos ajude nessa missão. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridas, que Deus abençoe a todas. Foi um prazer estar aqui com vocês nesses minutos. Que Deus as abençoe grandemente, tá? E, se assim quiserem, nos próximos capítulos lá para frente, estou à disposição de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vocês.